Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, né? Por que a gente fala tanto, a gente bate tanto nessa tecla de parar de apagar incêndio? Porque a real é o seguinte, ó, a real é que quando normalmente, né, tem exceção? Tem, mas normalmente quando a gente abre uma empresa para exercer a nossa profissão, fazer aquilo que a gente fazia antes de ter uma empresa. Quando a gente trabalhava para alguém, fazia para os outros. Esse é o normal. Pode ser que você não, comigo foi diferente, campanha, mas o normal é isso. Se a pessoa é um excelente mecânico, vai abrir uma oficina mecânica. Se é um excelente cozinheiro, abre um restaurante. Uma excelente cabeleireira, um salão de beleza. Um excelente advogado, abre um escritório de advocacia. Um excelente contador, abre um escritório de contabilidade. É o normal, porque aprendeu a fazer isso, aprendeu a exercer aquela profissão. O problema é que na empresa, essa pessoa está lá exercendo a sua profissão, ou seja, o empregado de si mesmo. Mas exercendo a profissão, não aprendeu a ser um empresário. Não existe. Quem é que ensina a ser um empresário? Fala para mim, eu fiz uma faculdade e me formei em empresário. Campa, mas tem faculdade de administração? Tem. Aprende a saber o quê? Aprende a administrar o negócio de alguém. Aprende a fazer umas planilhas, aprende a fazer umas fórmulas, aprende noções de liderança, técnicas de não sei o que lá, de não sei quem. Aprende um emaranhado de coisa, mas que na prática não sei se funciona. Talvez a pessoa consiga ali, estude um pouco, consiga. Mas a real é que por conta disso, os empresários vivem uma profissão e estão ali na empresa exercendo a sua profissão e esquecem de fazer a gestão do negócio. Esquecem que precisa aqueles 6 passos que a gente falou lá no terceiro episódio. E por conta disso, apagam muitos incêndios. Passa um dia correndo, o funcionário não fez um negócio, vai lá fazer, funcionário fez errado, refaz, 18 horas, funcionário vai embora, fica lá o empresário fazendo as coisas que era para os funcionários fazerem. Faltou uma peça, faltou um ingrediente, faltou um material, faltou uma ferramenta, quem que corre? O empresário. Manda as pessoas fazer, as pessoas fazem aquilo que mandou, parece que não enxergam além, parece que ninguém quer nada com nada, começa a colocar, mas é que hoje em dia as pessoas são diferentes, mas é difícil de contratar, ou aquela que eu ouço sempre, mas campa, na minha cidade, na minha área é diferente, é mais difícil, dos outros é fácil. Para mim é difícil. Então fica ali se apegando a essas coisas e passa o dia apagando incêndio. Por conta de apagar incêndio, não consegue ter aquele lucro do jeito que quer, não consegue crescer. Quando a empresa cresce, dói para crescer, incomoda. Então, para sair disso, para sair desse ciclo, o que tem que fazer? Organizar a empresa. A gente fala em organizar os processos, mas o processo é uma parte, né? Tem que organizar a empresa para que ela funcione no pilotão automático, sem ter que estar empurrando, sem ter que estar mandando as pessoas, sem ter que estar cobrando, sem ter que estar se matando de tanto trabalhar, sem ter que abrir mão de tempo de qualidade com a família, com os amigos, com o lazer, com hobbies, com aquilo que quiser, né? Porque esse é o jeito certo. Então, quando você fizer a máquina funcionar aqui no pilotão automático, sem ter que estar empurrando, você consegue ter tempo para o que realmente importa. Ter tempo para o que importa é subir lá para o topo da pirâmide, lá nível estratégico, fazendo coisas de general, fazendo coisas que fazem a sua empresa se elevar, subir para um outro patamar, que fazem que você tenha uma vida mais leve, tua equipe tenha uma vida mais leve e você tenha lucros de verdade. Então por isso que a gente fala muito, parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa verdadeiramente lucrativa. Só que aqui no Café com Consultoria, então, o que eu faço? Aqui eu falo com você aí que está com algum problema, está com alguma dificuldade, está com algum desafio e precisa da minha ajuda, tá? Então eu te ajudo, te ouço, a gente conversa aqui olhinho no olhinho, né? Eu ouço o que você tem para me perguntar, ouço o teu problema, a tua dificuldade, faço perguntas para entender, e é por isso que eu não respondo pergunta escrita. Campa, como é que eu contrato melhor? Campa, como é que eu faço pessoas comprometer? Campa, não sei o quê. Que não é uma fórmula mágica. Existe um caminho para isso. Mas aqui, quando a gente conversa pontualmente, eu entendo a tua dificuldade, te faço perguntas e vou te ajudar com base
na minha experiência prática. Qual é que é a minha experiência prática? Em primeiro lugar, sou empresário há mais de 25 anos, tenho vários negócios em vários ramos, que eu sou investidor empresarial, tenho sociedade em empresas, e além da minha experiência prática, então com essas empresas, minha experiência prática ajudando os meus alunos, mais de 1.000 alunos que eu já tive lá no Empreendedor Líder, a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Então não é conteúdo de livrinho, não é conteúdo de internet, não, é conteúdo prático, vivencial. Comigo é papo reto, os meus alunos sempre falam, é papo reto, é coisa prática, não tem firula, não tem enrolação. Olá, bom dia. Bom dia, Como você se chama, amigo? Frank, Frank, fala de onde? de Tubarão, Santa Catarina. Tubarão, olha aí, cara, Tubarão. Faz tempo que eu não vou para a região, e ia muito para Laguna antigamente, depois comecei a É, subir lá, cidadezinha. passei, mas... Legal, e a empresa é de que área, Frank? A nossa empresa é do ramo de assistência técnica e venda de componentes eletrônicos e acessórios. A gente tem 41 anos de caminhada e mais ou menos há uns Repete para mim 14, quantos anos, eu estava anotando aqui, não peguei. Quantos anos? 41 anos. Opa. Mas não foi você que abriu a empresa, você herdou Não, ela. não, Ah, meu pai. tá bom. E há uns 14 anos mais ou menos, eu estava estudando fora, estudava em Joinville. E quando eu vinha para casa, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu me deparava assim com algumas situações da empresa que eu comentava com meus pais. Pô, isso aí tá errado. Vocês têm que saber o que que acontece, porque só tá vindo problema para vocês e não tá certo. Vocês não podem ficar na mão de funcionário. Porque vocês estão. O que está acontecendo? Daqui a pouco o fulano, o ciclano vão sair, vocês vão ficar na mão, não vão saber fazer nada. Empresa Liga da Justiça. É, e vai tá indo de mal a pior. Aí eu falei a real, assim, ó, daqui a pouco vai ser obrigado a fechar a empresa, porque não. O tamanho que estava se tornando, vamos dizer assim, a gente na época estava com 14 funcionários e praticamente os meus pais não sabiam nada que acontecia, eles só sabiam o que acontecia quando estouravam os problemas, todo dia. Delargaram para a equipe. É. Então, é... aí eu falei assim, ó, eu não estou gostando muito do meu do estudo lá, né? Tava muito complicado para mim. E estava me agoniando aquela situação que eles estavam passando aqui. Assim, ó, eu Imagina. vou voltar, eu vou transferir minha faculdade e eu vou mudar. Pelo menos assim não pode ficar. Então, a primeira coisa que eu andei fazendo, né? Eu botei câmeras dentro da empresa, porque não tinha nenhuma. Pelo meu intuito, assim, ó, andou sumindo produtos de consumidor, de pequeno porte, vamos dizer assim. E aí aquela situação, né? Não foi eu, ninguém foi, não foi fulano, né? Ninguém vai se culpar. Então, aí foi o maior, assim, ó, foi o ápice do problema. Agora vão querer fiscalizar tudo que a gente faz. Isso aí é contra a privacidade. Aí eu, assim, privacidade? Vocês não estão na casa de vocês. Vocês estão numa empresa. É a nossa segurança de saber se não vai sumir produto, se entra alguém aqui, é uma nossa segurança, né? Então, aí, algumas pessoas que não aceitavam saíram pela situação. Tudo bem. Aí até, na época, mas como é que vai ficar? Assim, como é que vai ficar? Pior não fica, né? O negócio é melhorar. E assim foi indo. Eu fui absorvendo alguns afazeres, né? E fomos tomando ciência de tudo o que estava acontecendo. Só que o que acontece hoje é que a gente acaba sabendo tudo, porém, muitas coisas a gente acaba fazendo
né? Eu tenho um grande problema que eu de aceitar o negócio tá errado, não deixo jogar para frente. Não, tá errado, aí eu pego para eu fazer e não deixo o outro resolver, Entendi. né? E qual é a E pergunta que você tem para mim, Frank? então, até marquei aqui para eu não esquecer. Tá. Essa questão de mudança de comportamento meu primeiro que eu tenho que iniciar, né? Uhum. Que é o meu problema maior. E assim, ó, os erros que podem acontecer pelos outros, eu ter a ciência, não. Eu tenho que deixar acontecer, se virar um problema mais na frente eu resolvo, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu tenho essa insegurança, vamos dizer assim. Não sei Tá. se consigo me entender. Mais ou menos. Eu vou te pedir para dar uma resumida na tua pergunta aí. Vamos lá. Tá. Por exemplo, assim, eu tenho a gente trabalha com assistência técnica de algumas empresas, né? Tá. Alguns fabricantes. Então, o que acontece? Anteontem, por exemplo, surgiu um problema que era via e-mail. Aí eu peguei e falei assim para a pessoa responsável: ó, manda um e-mail para eles, assim, 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 assim. Beleza. Ela mandou um e-mail. Só que ela mandou um e-mail de outro jeito, que complicou mais o processo. Uhum. Aí eu peguei, aí eu já tinha assistido ali o primeiro, o segundo, eu acho que só não tinha, não, eu acho que foi na quarta-feira, porque não tinha visto, na quinta-feira, não tinha visto o terceiro ainda. Aí eu assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse e-mail, eu vou mandar, porque tá errado. Aí eu pensei assim, não vou fazer. Isso aí não é a minha função. Se eu for fazer, eu vou ter que continuar respondendo, vou ter que continuar tomando o partido da situação. Ela fez errado, ela vai responder e a cara dela, vamos dizer que vai ficar tapa, né? Então, eu tenho muito esse problema. Se eu estou agindo do jeito certo ou se de acordo com os próximos passos que vão vir, se eu vou ter uma... Esqueci a palavra. Vamos dizer assim, eu vou ter uma aceitação melhor e eu não vou precisar mais me preocupar com isso. Tá. Legal. Deixa eu falar umas coisas aqui sobre o que eu anotei aqui, porque você me falou um negócio que fiquei um pouco preocupado, tá? Você me disse que você começou a controlar tudo por câmeras. Hoje ainda é assim ou você tem gestão Não, sobre... não, tem. Ah, tá Alguma bom. coisa. É Tá. porque o meu medo era de ser roubado, vamos dizer assim, mais Uhum. algumas vezes, né? Aí aquilo ali foi mais para intimidar algumas pessoas que estavam trabalhando, né? Mas a gente não tinha prova, a gente não tinha como dizer, foi fulano, né? Então a gente acabou botando por nossa segurança mesmo. Tá bom. Mas hoje É. não. Por que que eu pergunto isso? Porque uma empresa, isso aqui é um fato, tá? Uma empresa que não tem controle sobre as coisas, não tem gestão, não tem estoque, por exemplo, não tem controle de estoque, é certo. É uma porta aberta para as pessoas se divertirem, tá? Sim. E eu não estou falando nem só de má fé. Estou falando de erro. As pessoas vão errar, vão vender um produto barato, vão entregar um caro, às vezes por descuido, negligência, vão fazer isso, você não vai ver. Vão, de repente, achar que, mas eu tô aqui há tanto tempo, não sou reconhecido, eu posso me dar o direito de pegar isso aqui. Na cabeça Uhum. da pessoa não está errado, ela acha uma justificativa para explicar. Na verdade, Certo. todo mundo que faz algo de má fé acha uma justificativa, né? Ele tem uma razão para fazer aquilo. Então é uma porta aberta. Não ter gestão é uma porta aberta. Controle tem que ter de tudo. Eu falo muito em confiança, né? Que as pessoas têm que se sentir confiantes perante a tarefa e a gente tem que confiar nelas. Mas confiar não eu vou pegar meu compadre lá, que é uma pessoa de confiança, meu cunhado, que é de confiança, vou botar aqui e deu. Não é isso. Confiar significa que eu vou confiar na minha gestão. Vou confiar Uhum. naquilo que eu faço. Ou seja, se o cara me sacanear, eu vou pegar. Eu vou pegar e vou provar que foi ele. Por quê?
Está na mão dele, tem uma gestão, tem processos, tem organização e tem controles, e é ele que é responsável por aquilo. Ponto. Simples assim. Então, esse é o jeito certo de confiar nas pessoas. Agora, se eu entendi bem a tua pergunta, porque você mais me explicou ela do que me perguntou, então É, depois me corrija se eu entendi bem. O que você quer é se sentir seguro que as pessoas vão saber o que tem que fazer. isso. É isso? E eu vou aceitar essa mudança, vamos dizer assim, né? Tá. Então, tá bom. Bacana. Ó, o que o professor está falando aqui, ó, eu não tenho controle porque são muitos produtos. E daí? O que tem a ver que são muitos produtos? Você pode Hoje a gente, ter. Pensa comigo, e o Polishop lá, quantos produtos tem? Mais ou menos que você. Ele tem controle de é, tudo, ho- de tudo. hoje a gente trabalha com em torno de uns 20 mil produtos, até um pouquinho mais, eu acho. Eu que controlo essa parte de estoque, de compra e por aí vai, além de tudo que eu faço. É. Você sabe que isso é operacional, né? Isso ainda é operacional, né? Aí, Ainda é na época, operacional. na época que eu voltei a trabalhar, tinha outra pessoa responsável por essa parte de estoque, mas ela não fazia a compra. E o meu pai que fazia a compra e eu assim para ele. Eu falei assim, tá, mas isso aí eu comprei agora há pouco, não pode? Não, é só eu que uso isso. Não é vendido em balcão. Aí a gente começou a organizar os produtos, né? E a gente foi encontrando várias coisas erradas. Produtos dentro de embalagem, que é como é componente eletrônico, vem em saquinho, vem 20 Sim. peças, né? Dentro de gaveta sem identificação nenhuma. É. Então, aí eu disse, não, tá errado. Aí eu É. peguei, Quem ela ia trabalha tirar. com estoque, quem trabalha com estoque, tem mercadoria em estoque, tem que ter uma clareza. O dinheiro está ali. O dinheiro Exatamente. grosso está ali. Se você comparar o caixa e o banco, é mixaria perto do teu estoque. É muito. E quem não faz gestão, o que acontece? Está lá vendendo 200 mil por mês, quando vai ver tem um estoque de 1 milhão e meio. Porque está comprando a mais coisa que não precisa, está deixando de comprar coisa que precisa, está perdendo mercadoria que. Eletrônico talvez não seja o caso, mas tem casos que vence, que não tem mais proveito, que está fora de tendência, não se usa mais. É muito comum. É Não, muito mas comum. hoje Então, ainda entra na. se eu tivesse uma empresa com produtos que nem dos meus negócios, eu tenho um negócio só que tem produto que é uma indústria, que eu tenho sociedade lá, e é componente eletrônico. Cara, tem gestão de tudo. Mas se eu tivesse um varejo, por exemplo, que tem muitos itens, eu não ia dormir sossegado se eu soubesse que um item não está controlado do jeito certo. Eu não ia dormir sossegado. Cada um faz como acha melhor, mas eu ia ter isso claramente para mim. Mas vamos voltar ao assunto aí das pessoas, que é o que você me perguntou aqui. Então vamos lá. Cara, assim, ó, a empresa, ela precisa funcionar. Não é as pessoas que têm que funcionar, as pessoas têm que cumprir com a sua responsabilidade, mas quem tem que funcionar é a empresa. Sim. O jeito, como é que eu sei o jeito certo de fazer as coisas? O jeito certo é de domínio da empresa. São os meus processos, é a minha documentação, é o meu regramento, é a minha empresa. Ela tem o jeito certo. As pessoas, elas entram na empresa, elas se encaixam na empresa. Elas podem vir sugerir alguma coisa. Olha, Frank, vamos conversar, cara. Quem sabe a gente melhora isso? Claro que pode. A gente tem que ter uma porta aberta para isso, né, inclusive. Uhum. Mas assim, ó, no geral, elas têm que se encaixar na empresa. E normalmente o que vê é o contrário. A empresa faz de um jeito, vem uma pessoa e aí a empresa se encaixa naquela pessoa. É o contrário. É a pessoa que tem que se encaixar na empresa. Então, assim, ó, partindo desse pressuposto, você viu lá, por exemplo, processos. Você lembra do passo 2, processos, que eu falei no episódio 3? Processos Uhum. padronizados? Sim. Quando a gente fala em processos, o que é normal? As pessoas achar que é um papelzinho que descreve uma tarefa. Você faz assim, depois você faz assim. Esse papelzinho que descreve uma tarefa eu chamo de manual e ele faz parte de processo, tá? Mas ele não está longe de ser processo. Processo é uma cultura que regra a minha qualidade. Regra que aqui a gente tem um jeito certo de fazer as coisas. E esse jeito certo precisa ser feito por todos e cumprido por todos.
Diante disso, eu tenho que ter a pessoa certa no lugar certo. O que é uma pessoa certa no lugar certo? Veja que tudo é uma construção. O que eu vou te falar agora, eu estou sintetizando, eu vou tentar em 20 minutos aqui, sintetizar o que eu te ensino a fazer com detalhes, com passo a passo, no módulo 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Eu estou falando de 6 módulos inteirinho lá do meu curso, que eu vou tentar sintetizar aqui em poucos minutos. Então eu tenho que olhar assim, ó, peraí, olha o meu organograma, todas as funções, a hierarquia, quem está lá. Ó, este cargo, essa caixinha do meu organograma. Você sabe o que é um organograma, né? Uhum. Se não sabe, pergunta, tá tudo certo, estamos aqui para isso. Tá, beleza. Então essa caixinha do meu organograma, esse cargo aqui. Esse cargo, eu vou descrever esse cargo. Vou descrever como? Vou pensar assim, qual a responsabilidade dessa pessoa? Ah, é um controlador de estoque, por exemplo. Um gestor de estoque, ele é um estoquista. Ok, qual é a responsabilidade? Manter o estoque em ordem. Não é contar estoque, não. A responsabilidade é manter o estoque 100% fechado, garantir que não falte mercadoria, garantir que não seja comprado mais do que aquela quantidade lá. Função dele. Qual é o resultado dessa responsabilidade? O resultado dessa responsabilidade é que o estoque não passe de tanto de valor, que o estoque não gere um erro de controle acima de 2%, por exemplo, que não falte mercadoria de tal e tal grupo, que garanta o estoque mínimo ali conforme aquela tabela. Resultado. Ok. Para ele garantir esse resultado, o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que todo dia contar 10 itens, ele tem que todo dia dar relatório para o comprador do que falta, ele tem que registrar todas as. Aí eu vou descrever as tarefas que ele tem que fazer. Descrição de tarefa, descrito. Aí eu vou começar a imaginar, tá bom, mas o cara para fazer isso, como é que tem que ser essa pessoa? Aí tem o que eu chamo de perfil de comportamento que a gente ensina lá. Qual desses perfis é? Ah, é esse. Ok. Quais as competências que tem que ter? Tal e tal. Quais. É, como que tem que ser essa pessoa? Como pessoa, não como profissional. Olha, tem que ser uma pessoa que goste de ficar fechada, porque vai ficar fechada lá no estoque. Tem que ser uma pessoa que tenha habilidades com número. Tem que ser uma pessoa que goste de interagir com as pessoas. Tem que ser uma pessoa que tenha pulso firme, porque eventualmente alguém vai pedir uma coisa e não vai querer relatar para que é. Então eu começo a desenhar essa pessoa. Desenho. Essa pessoa ideal tem que ser assim. Quando eu for contratar essa pessoa, eu vou contratar uma pessoa que encaixe com aquele perfil. Ó. Tem várias coisas que eu quero. Se ela não encaixar, se ela tiver aqui, ó, dá ruim. Ela tem que estar encaixando certinho. Encaixou certinho, eu contrato. Contrato essa pessoa, aí começo a preparar ela para aquilo que vai vir. Como que eu preparo ela? Eu deixo claro esses resultados que eu quero. Eu deixo claro as minhas regras, a minha documentação, meus processos. Eu ambiento ela, faço ela fazer parte da cultura da minha empresa. Olha, aqui nós somos assim, aqui nós agimos assim. Faço ela fazer parte disso. Processo de ambientação. Tem aula só para isso lá. Ambiento ela, treino ela, dou os recursos para que ela me entregue aqueles resultados, dou os recursos, treino, acompanho alguém, né? Não necessariamente tem que ser o dono, mas alguém tem que fazer isso. Treino essa pessoa, ambiento essa pessoa, acompanho essa pessoa, largo ela trabalhar e vou vendo o que está acontecendo, vou dando feedback e vou ajustando. Então, veja bem, ó, a confiança, quem estabelece são os meus padrões, é a minha gestão. Quem garante que isso aconteça? É o treinamento, é o acompanhamento, é a auditoria de processos. Não é a câmera, você não faz mais a gestão por câmera, mas não é a câmera, não é ficar em cima, não é ficar mandando, não é ficar conferindo. É por aí. É por aí. Eu tive que sintetizar aqui, Sim, sim. mas é esse o caminho. Você viu histórias de empresários que apareceram na jornada e apareceram nas lives? Sim, Foi isso que sim. eles fizeram. Isso que eles fizeram. Ah, é muita coisa, Campa. É, claro que é. Mas tem que ser feito. Imagina o seguinte, ó. Eu sou sócio de uma empresa que ela já passou de 1.000 funcionários.
É uma SA já hoje, inclusive está abrindo ações na bolsa, para você ter uma ideia. Ela já passou de 1.000 funcionários. Imagina, cara, que eu não trabalho nela, não estou no dia a dia, só me envolvo em algumas questões de gestão, enfim. Mas imagina lá os sócios que estão lá o dia inteiro, se tivesse que estar conferindo 1.000 pessoas, tivesse que estar olhando câmera de 1.000 pessoas, tem estoque espalhado por tudo que é canto, estoque de manutenção. Imagina se o cara tivesse que ir lá conferir estoque a estoque. Cara, é Tá louco. impossível. Impossível. Tem como? E como é que ela chegou nesse nível de ter 1.000 pessoas e não ter essa preocupação? Como é que você acha que isso aconteceu? A organização, processos e documentação de tudo. E É. Mas não começou com 1.000 pessoas. Começou quando tinha 3 funcionários. Começou a definir isso. Por quê? sim, Porque lá no começo, eu não fui fundador, eu entrei depois na história. Bem depois, quando eu já estava lá com 50 funcionários, mais ou menos. Só que assim, ó, lá no começo, começou a pensar, não, a gente quer chegar nisso. Então, para chegar nisso, a gente precisa disso. Simples assim. Então, a organização, ela começa de pequeno. Não é de grande. Cara, teria quebrado se deixasse chegar nesse porte sem isso. Como se já teria falido há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Tem equipamento muito caro, cara. Tem carro caro que tem gestão de carro, controle de estoque de carro. Pra você ter uma ideia. Tem que ter? Como é que você não vai ter? Tem que ter. Cada carro a gente sabe, gastou tanto, rodou tantos quilômetros, tá na hora de trocar, porque vai começar. Tem estatística para tudo, porque tem gestão. Mas isso começa pequeno. Não começa de grande. Começa pequeno. é bem por aí mesmo. E aí o que acontece? A pessoa mandou um e-mail que é errado. Faz parte da responsabilidade dela mandar aquele e-mail. Mandou aquele e-mail que está errado. Em algum momento, a tua auditoria de processos ela tem que pegar isso. Não, você não vai conferir tudo, não é isso. Não vai conferir tudo, não tem, é impossível. Mas veja bem, ó, se eu treino as pessoas do jeito certo, se eu dou os recursos do jeito certo, se eu acompanho do jeito certo, eventualmente a gente pega as coisas. Se eu pegar uma tendência de estar fazendo errado, aí entra o meu outro processo, que é de parar com essa pessoa, entender por que está errando, porque nem sempre. Aliás, é raro a pessoa errar porque quer. É raro a pessoa errar de sem vergonha. Tem os que erram de sem vergonha. Tem. E esses não tem jeito. O cara que errou de sem vergonha, para mim, é. Tchau. Não Para tem. aquele, eu vou errar para. Vou fazer errado para. Prejudicar. Olha, É. Esse cara não tem jeito, tá? Esse não tem reverter. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a pessoa erra porque ela não sabe o jeito certo, ela quis fazer o melhor, mas aquele melhor dela não é o que a empresa espera, não foi treinada, não tem liberdade para fazer. Tem vários motivos. No geral, cara, eu demorei para entender isso, Frank. Eu demorei para caramba para entender isso. Mas no sim, geral, cara, as pessoas não erram. Elas querem acertar. sim. Elas querem fazer bem feito. A gente que não deixa. A gente que não treina, a gente que não dá liberdade, a gente que não ouve, a gente que vai lá e corta as asinhas, às vezes. Cara, se você parar para pensar, a gente faz isso instintivamente. Não é por. Não, a gente não para e pensa, eu vou ferrar com alguém aqui dentro. A gente não faz isso. Mas a gente olha, às vezes a pessoa vai lá, ela tem aquela tarefa para fazer. Aí ela vai lá e faz outra, diferente, dá um jeito diferente, a gente vai lá, quem que te mandou fazer isso? Por que você fez isso? Não era para fazer assim. Isso aqui está errado. Quando a gente age assim, o que a pessoa faz? Ela ergue um Faz. escudo. Cara, eu não quero levar bronca. Não quero. Eu vou fazer o que Não, me mandam. não faz mais nada também. Não é mais nada. E pior, ela não faz nem isso de caso pensado. Ela faz isso lá no inconsciente dela, ela numa defesa. Cara, não, é o seguinte. É para eu atender o telefone, eu vou atender o telefone. Se tocar o celular, não é para eu atender o celular. Porque eu atendi o celular, eu levei bronca, me disseram que eu fiz errado. Então não vou atender, eu atendo o telefone. Entendeu? A pessoa está se defendendo. Às vezes eu tenho esse problema assim, às vezes eu vou falar, eu não sei falar o jeito, vamos dizer assim,
bonitinho, né? Eu acabo sendo grosso sem querer ser grosso, né? Porque é o meu jeito. Eu falo, então assim, ó, tá errado. Aí muitas vezes, não, tá errado. Por que tu fez? Aí a pessoa, ah, não, tá, beleza, ótimo, fechou. Mas às vezes o jeito que eu tô falando, às vezes, para quem ouve, nossa, que grosseria, ou que, né? Então, Ó, eu quero te mostrar um negócio aqui, ó, que existe isso, ó. As pessoas, elas têm isso aqui que a gente ensina aqui dentro. Elas têm o que a gente chama de perfil comportamental. Isso aqui não é meu, tá? Isso aqui é uma ciência. Pode pesquisar perfil comportamental, você vai ver que existe conteúdo sobre isso. As pessoas se encaixam nesses 4 perfis: comunicador, executor, planejador e analista. E aqui, ó, por que eu estou te mostrando isso, Frank? Porque o empresário ligado, ele sabe lidar com isso. Ele sabe entender os perfis. Existe um jeito certo de entender. Não é olhar para a pessoa e dizer. Existe um teste que a gente faz que a gente entende o perfil da pessoa. O perfil dela é essa. E assim, ó, eu, por exemplo, o meu perfil é comunicador executor. Comunicador executor é um cara que gosta de... Não é um falador que fala pra caramba. Não é isso. Comunicador é uma pessoa que gosta de se relacionar. Eu, por exemplo, quando eu peço, só para te dar um exemplo, meu jeito de agir de comunicador. Quando eu peço, dá um bom dia para mim, as pessoas não dão bom dia, cara, eu tenho vontade de desligar a câmera, que, vou embora, ninguém tá falando comigo aqui. Comunicador é assim. Se é um executor, por exemplo, tá nem aí para isso. Cara, ele não quer saber, ele quer resultado. E o executor começou um pouco dos dois, uma hora eu sou assim, uma hora eu sou assim. Quando eu tô no modo executor, eu sou direto. Não tem papas na língua. Você me pergunta um negócio, pá. Se eu estou no modo executor, eu vou ligar para um colaborador, eu digo assim, ó, fulano, vamos ter que lembrar, vamos ter que conversar, vamos ter que fazer não sei o quê, parará papá. Aí a pessoa, campa, nem bom dia. Eu estou no modo executor, eu não quero saber da conexão naquele momento. É jeito de agir. Então, veja bem, eu tô exagerando aqui para você entender, tá? Mas, então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender aquela pessoa como que ela é. Se ela é uma executora e você chegar para ela e dizer, cara, você fez errado, tá tudo errado isso aqui, ela vai te olhar e vai, tá, e daí, cara, como é que é? Como é que tem que ser? Ah, tem que ser assim, assim. Fechou? Fechou. Se você falar isso e o cara é um analista, meu Deus, cara, caiu a casa para ele. Acabou o mundo para esse cara. Se ferrou com o dia dele. Sério? Se fala, cara, se fez errado. Em primeiro lugar, se ele é analista, ele já sabe que ele errou, porque o analista é mais perfeccionista. Ele já sabe que ele errou. Você fala aí, acabou com a vida do cara. Meu Deus, que cara grosso, que cara mal educado, não sei o que, porque não dá pra trabalhar com esse cara, é um horror, eu vou procurar outro emprego. Porque as eu tenho pessoas. um também junto, então vira um É, negócio aí. então. Eu Então a tô gente tem. fazendo, se eu tô fazendo alguma coisa que assim, ó, eu não posso errar. Isso aqui jamais é permitido erro. Não posso. Vai lá, erro. Aí, não dá certo, tá tudo errado e por aí vai. Então, por isso que é importante a gente entender assim, ó, como que é aquela pessoa, como é que eu lido com ela. Isso faz parte da liderança. Eu preciso entender essa pessoa e como é que eu lido com ela. Como é que eu dou feedback para aquela pessoa? Se eu pegar, por exemplo, o cara for um executor, o executor, ele é movido a resultado. A palavra-chave do executor é, cara, tem que dar resultado, tem que render, tem que produzir. É o motorzinho, aquele cara que não para. Se você chegar para um executor, cara, vamos fazer uma reunião aqui agora, vamos ficar 2 horas discutindo, o cara fica louco com você. Ah, vai falando aí enquanto eu tô fazendo tal coisa. Não quer parar. Então a gente tem que entender as pessoas, sabe? É importante a gente entender as pessoas. E eu não estou falando que a gente tem que se adaptar a elas, não é. Mas é que na hora da gente se comunicar com elas, a gente tem que perceber. E até mesmo na hora de colocá-las no lugar certo. Porque os perfis, eles têm a ver, muitas vezes, com o que a pessoa vai executar na minha empresa. Não é o perfil com a profissão, tem a ver com o que ela vai fazer na minha empresa. Por exemplo, você estava falando do estoque. Se eu pegar um comunicador e botar no estoque, fechadinho, numa sala, esse cara vai ficar depressivo rapidinho. Ele precisa estar em contato com gente. Se ele estiver fechado, ele não vai trabalhar feliz naquilo ali. Você botar um analista lá no estoque, beleza, ele vai estar, para ele tá bom. Não precisa interagir com outras pessoas. Não está preocupado com isso.
Então a gente tem que entender isso, cara, e dar feedback do jeito certo para as pessoas. E todo feedback, ele existe um jeito certo. Eu chamo isso, eu ensino uma técnica ali que eu chamo feedback burger, que é como você dá feedback de corrigir para as pessoas, corrigir o que elas têm que fazer sem que elas ficarem chateadas com você. Isso É faz parte. uma Oi? construção. É uma construção. Tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Mas a lógica qual que é? A lógica para que haja essa confiança, para que a minha empresa funcione no modo pilotão automático, é isso aí, ó. Cada membro da tua equipe tem que saber 4 coisas que, se você já assistiu algumas lives minhas, você já ouviu falar. O que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Quando todos souberem isso, cara, acabou. Eu acho que de hoje, vamos dizer assim, por que fazer, às vezes se tem o conhecimento. E mas quando muitas vezes não vai, e o como, aí vão lá e perguntam, Frank, como é que se faz isso? É assim, não sei o que, não tem um padrão, né? É como eu até teve um comentário que tu botasse na comunidade lá que eu botei, né? Os processos padronizados são fora do, são, não tem um padrão, eles são, como é que eu botei? É um padrão que não é padrão, né? É um padrão a cada momento, vamos dizer assim. Não tem uma etapa, um ciclo correto. Aí você concorda comigo que as pessoas se veem perdidas quando é assim? É. Elas precisam do Até, direcionamento. até nós a gente fica. Ah, claro, até nós, exatamente. E o problema é que, às vezes, esses padrões estão aqui, no dono. Estão aqui, mas não tem que estar aqui. Tem que estar lá. Tem que estar documentado. Tem que estar enraizado na cultura de processos da empresa. Sim, Ontem, não sei se você assistiu ontem à noite, às 20 horas. sim. Assistiu? Eu Aham. trouxe o Douglas numa live aqui com a gente. Ah, E o Douglas... ótimo. Oi? Cortou Foi no... muito, foi muito bom dele. Pois é. O Douglas, ele tinha que dar comando para as pessoas, né? Foi o termo que ele usou. Faz isso. Agora faz aquilo. Aquilo desse jeito. E aí, quando ele não dava o comando, o que acontecia? Não faziam. Não faziam. Estava na É cabeça dele. mais ou menos o que a gente acaba passando hoje, assim, não para tudo, né? Mas para algumas situações que não são, é, como é que é? Corriqueiras, assim, são situações normais, vamos dizer assim, que acontecem com frequência e muitas vezes tem que dizer, ó, não, tá acontecendo isso, faz isso. Ah, tá acontecendo isso, faz isso, né? E a gente tem que dar o start ali para poder o negócio andar, fluir e não ficar esperando acontecer do nada. Exatamente. Se imagina assim, ó. A minha equipe de suporte, tá? A minha equipe que atende os meus alunos. Eles todo dia estão recebendo pergunta, todo dia eles estão recebendo, a gente faz um acompanhamento. O que é o acompanhamento? Você vai lá, estuda o módulo 3. Estudou o módulo 3? Lá no final tem um itemzinho na aula que se chama acompanhamento. Todo módulo tem isso. Uhum. Tem algumas perguntas que você tem que responder e tem alguns materiais que você tem que mandar de coisas que você fez na prática. Então, a cada módulo isso. Fez o 3 isso, fez o 4 isso. A minha equipe, ela pega aquilo ali, ela lê tudo que você respondeu, ela olha os teus materiais e te diz, está certo, precisa ajustar aqui, precisa melhorar aqui, vai por ali. Eles fazem isso. Imagina que todo santo dia surge situação nova. Surge uma resposta de um jeito totalmente inusitado, surge um material, às vezes, totalmente era para fazer uma caneta, a pessoa quis fazer uma caneta, quis fazer um caderno, quis fazer um iPad, quis fazer não sei o que. Não, era para fazer uma caneta. Todo dia surge esse tipo de coisa. Uhum.
Pergunta assim, ó, quantas vezes por mês você acha que alguém tem que me perguntar alguma coisa? Campa, e agora aconteceu isso? O que que eu respondo, Campa? Dá um chute aí. Quantas vezes você acha que eu ouço essa pergunta? Campa, o que que eu respondo nesse caso, Campa? Eu acho que nenhuma. Nenhuma. Cara, é raro, é raro. Eventualmente surge um negócio totalmente inusitado. Eventualmente, mas eu não me lembro, cara. Eu acho que faz mais. Deve ter fazer mais de 6 meses que isso não acontece. Tranquilamente. É que assim, ó, assim, eu não vejo erro em tu perguntar. Eu até já comentei várias vezes na empresa sobre isso, né? Eu não me incomodo em perguntar assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. É um acontecimento novo, né? Aconteceu isso. O que pode ser feito? Aí eu penso, não, vamos fazer assim, assim, assim. Se não der certo, a gente vê o que pode ser feito de outra forma para dar certo. Beleza? Foi feito isso. Aconteceu isso no dia seguinte. Vou lá e pergunta: aconteceu isso, isso. Tá, isso aí foi feito ontem, faz assim. Outro dia, apareceu a mesma coisa. Vão lá e pergunta de novo. Assim, Tá pô, bem? já. Olha só. Deixa eu te falar duas coisas sobre isso. A primeira coisa é assim, ó. Eu tenho uma premissa básica nas minhas empresas. Usa o teu cérebro e não o meu. Então, se a pessoa vem, o que é normal, cara? Normal. A pessoa vem, como eu te falei, é raro acontecer, mas quando acontece, campa, era para fazer aqui, vai, a missão, por exemplo. Missão é um negócio que mais dá confusão. As pessoas têm uma ideia totalmente distorcida da missão. Faz aquelas missão que eu chamo de Miss Universo, que não quer dizer nada. Linda e maravilhosa não quer dizer nada. É normal. Cara, é normal. Normal. É o que mais dá BO aqui. Aí, de repente, o cara mandou um negócio totalmente fora. Aí vem alguém da minha equipe, alguém que eu falo é a supervisora, que é só ela que me pergunta. As pessoas perguntam para ela, ela que reporta para mim. Campo, aconteceu isso, o que que eu faço? Sabe como é que eu falo com ela? Consulta teu cérebro. Não falo assim, eu falo um pouquinho diferente. Fulana, aquilo que eu ensino lá, isso aqui tá de acordo? Ah, não tá, Campo. Aonde que você acha que não tá de acordo? Ah, aqui, assim, assim. O que você acha que você deveria fazer com ela? Ah, eu deveria responder assim, assim. Se eu acho que tá certo, eu digo legal. Se eu acho que tá errado, eu não digo tá errado. Eu digo, fulana, e você acha que se você responder assim, a pessoa vai entender? Ah, vai ficar confuso, Campa. Então como é que você poderia fazer para não ficar confuso? Ah, eu poderia dizer isso e isso. Tá, e se você falar isso aqui, ela não vai entender tal coisa? Ah, acho que vai. Então como é que você poderia fazer para ela não entender tal coisa? Eu faço ela construir. Uhum. Entendeu? Ela constrói. Eu só vou alinhando. Eu não dou resposta. Faz assim, 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 assim. Porque se eu fizer assim, 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 qual a ideia que eu vou passar? Ah, é só perguntar pro campo, ele me dá a resposta. Então, legal. Aí ela fez, ela já sai, ela já tem um processo lá dela, que quando é uma situação nova, inusitada, ela tem que ir lá ajustar os processos. Ah, aliás, processo não, ela tem que ajustar a base de conhecimento, que é um outro documento que está atrelado à cultura de processo. Então ela vai lá e ajusta a base de conhecimento. Pronto. Se acontecer de novo, o padrão qual que é? Vai para a base de conhecimento. Então, quando me traz uma pergunta, antes de tudo, tá, e aí você consultou a base? Ah, consultei. No começo, não consultei. Agora não, não, consultei. Não tem na base. Ah, então tá. Então começa por aí. Então, esta é a primeira premissa, tá? Primeira premissa. Usa o teu cérebro e não o meu. Devolve a pergunta, faz a pessoa entender, faz ela desenvolver a raciocínio. Sim. A segunda premissa é, como você falou, a primeira vez, ok. É um caso novo. A segunda vez, não, já tivemos um caso assim. Estuda o caso lá. Estuda a documentação lá. Aí quando acontece é assim, tá, vocês já fizeram isso? Ah, mas eu não lembro. Tá, puxa um pouquinho na cabeça, puxa, lembra, pensa, vocês fazem sem atenção. Vocês fazem só o que acaba mandando, vamos dizer assim, né? Mas E aí se você falar isso, aí o que, que você acha? A pessoa vai gostar de ouvir isso? não, não É, gosto. entendeu? Então é o jeitinho. Faz ela se tocar. Cara, a gente já não conversou isso uma vez? Já? Como é que se fez aquela vez? Não lembro.
Aí falhou uma coisa na empresa, documentar isso. E se a pessoa sair, fez um monte de coisa diferente, se sair, entrar outra, isso vai começar tudo de novo, dar as respostas tudo de novo. Agora eu vou dar a resposta tudo de novo, porque ele trocou. Não, cara, tá lá as respostas, tá na documentação, tá lá. Vou te ensinar a acessar a documentação. Vou te ensinar a consultar, tá lá. Agora, se imagina, você falou assim, ó, mas Campa, não me importa que as pessoas venham me perguntem. Hoje você tem quantos funcionários? 7. 7. Total, é. E Comigo, quando você, 7. e quando você tiver 30? Quando você tiver 50? Quando você tiver 1000? Daí você não se importa que as pessoas venham e te perguntem. Chegou uma época que eu tinha 23, não, 18. 18 e era complicado o negócio. Imagina 18 pessoas o dia inteiro. Frank, como que eu faço isso? Frank, o cliente ligou, perguntou tal coisa. Posso responder? Pode. Como é que eu mando um e-mail? Ah, manda assim. Ó, eu dei o preço de 100, ele quer 90. Posso fazer? Não, nesse caso não pode. Ó, faltou mercadoria aqui. Compro? Sim, vai lá e compra. Compra de quem? Compra de fulano. Paga tanto. Cara, tua vida vira um inferno. E quando você não tá na empresa, como que faz daí? Liga, manda mensagem, WhatsApp. Aí você foi para uma praia, e a praia é aquelas praias. Eu vou muito em praia deserta, tá? Eu parei de ir pra Laguna ali, porque as praias que eu ia era sossegado, depois parou não ser mais, virou agito. E eu não gosto de agito, eu gosto de praia sossegada. Eu vou em praia que às vezes nem meu celular pega, que dirá a internet. E aí que eu gosto de me enfiar, cara, lá naqueles cantos lá. Aí como é que você faz estar num lugar desse? Aí como é que você faz? Ou pior, um negócio que a gente não planeja. Eu uma vez quebrei meu tornozelo e eu tive que ficar uns 15 dias no hospital. Depois mais uns 3 meses sem trabalhar, assim, não podia pisar no chão. Tinha que ficar me recuperando. Só que enquanto estava no hospital, eu fiquei uns 3 dias lá incomunicável, em cirurgia, em recuperação. Você não fica com o celular lá. Tem como. E aí? Você faz como? Se isso acontecer. Até na época ali do Covid, eu fiquei 30 dias afastado, o serviço só foi aumentando, 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 aumentando. Quando eu cheguei, a minha mesa, não, eu não conseguia ver a mesa. Era Então. só papel, papel, papel e assim, eu não sabia nem por onde começar. Você sabe assim, ó, eu recebo pelo menos umas 2, 3 ofertas por mês. As pessoas descobrem que eu invisto em empresas. A Campa tem uma ideia legal aqui. Nós tem que investir na minha empresa. É normal receber proposta assim. Aí a primeira pergunta que eu faço é, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Se você tiver que fazer uma cirurgia e você ficar incomunicável por 30 dias, tua empresa funciona do mesmo jeito como se estivesse lá? Ah, não, de jeito nenhum. Então tô fora. Então a gente não vai nem conversar. Por quê? Porque eu não tô comprando uma empresa, eu tô comprando você. E eu não quero comprar uma pessoa, eu quero comprar uma empresa. Eu quero ser sócio de uma empresa, não de uma pessoa. Não de uma pessoa física que está fazendo, empurrando aquela empresa para funcionar. Sim, porque se imagina. Imagina assim, eu vou entrar de sócio com o Frank aí. Vou comprar metade da empresa do Frank. Aí amanhã o Frank fica com Covid, 30 dias. Aí vou ter que eu lá Já era. tocar? Não Já tenho era. como eu fazer isso. É bem isso. Entendeu? Então, essa é a lógica. A empresa tem que funcionar sem a gente. Teve um aluno meu, inclusive, cara, ele é de Santa Catarina, litoral. Deixa eu tentar me lembrar a cidade dele. Ah, Balneário Camboriú. Ele tem uma empresa que é de material de limpeza. Ele vende para condomínio, para empresa, material de limpeza, aquelas limpezas pesadas, né? Uhum. Cara, ele vendeu parte da empresa dele para um investidor forte lá da região. Ele vendeu e o cara botou dinheiro pesado na empresa. Mas por que que o cara fez isso? Porque o cara olhou para a empresa dele e viu que a empresa dele não depende dele. Antes Olhos. dependia. Oi? Tinha outros olhos, né? Vamos dizer assim. Tinha outros olhos. Antes dependia dele. E ele era um cara que a gente faz encontros com os alunos, né, de tira dúvida. E ele era um cara, quando eu falei um dia, cara, compra operacional. Ele veio todo orgulhoso. Campa, eu parei de fazer um monte de coisa, só faço coisa de dono, eu só faço as compras. Uhum. Tipo, cara, compra não é coisa de dono. Compra operacional.
Ele brigou comigo. Não, compra muito importante, não dá para comprar errado, é coisa do cara. Compra operacional. Ah, mas não vão saber comprar. Vão. Se você tiver um processo bonitinho, as pessoas vão saber comprar. Digo, se você duvida, me prova que eu tô errado. E ele foi lá e fez. E ele delegou as compras. Que era um negócio que para ele era só ele que sabia fazer. Que iam comprar errado, iam pagar mais caro, ia perder dinheiro. Ele não faz mais compra. Passou a não fazer mais compra. E compra demanda tempo. Compra demanda tempo. Pagar conta é outra coisa. Não, pagar conta tem que ser eu, Campa. Não pode ser outra pessoa. Pode. Pode sim. Eu não pago as contas da Viva. E entra com, cara, só o Face, por exemplo, se eu te falar o que eu gasto no Face, em primeiro lugar, você não ia acreditar. Em segundo lugar, você ia achar que eu estou esnobando, então não vou falar. Mas é um valor assim que a gente gasta no Face, no Insta e no YouTube, que se é meu, e não sou eu que pago. Imagino. Esse é o caminho, Frank. É as pessoas saberem o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer, como elas têm que fazer e por que elas têm que fazer. É Todo os mundo. processos padronizados que tem que ter, não adianta. Isso aí Processo é uma parte. Não, Sem ele, padronizado. Eu acho, no meu caso, assim, né? É o começo dos outros, né? Porque se eu não tiver, não. não é o começo. É? Quer ver por que não é o começo? Vou te mostrar aqui para você entender por que processo não é o começo. Ó, olha aqui. Aqui eu tô no empreendedor líder, ó. Uhum. Módulo 1, fala em processo? Não. Módulo 2, fala em processo? Não. 3, 4, 5, 6, 7. Até agora você viu a palavra processo aqui? Olha onde é que está o processo. Módulo 8. Você tem alguma ideia por que o processo está no módulo 8 e não está no módulo 1? Na verdade, tem outras coisas mais importantes ainda para fazer acontecer, né? Antes. Começar por processo é tiro no pé. O que é muito comum? Eu vejo isso todo santo dia, sem exagero. Muito aluno meu assiste uma jornada, assistiu a primeira versão da jornada. Ah, eu não vou entrar no empreendedor líder, eu entendi, eu só preciso ter processo. Aí eles vão para o Google. E o Google tem resposta para tudo, né? O cara é o oráculo, eu brinco que é o oráculo. Você vai no Google e pergunta assim, ó, como fazer processo? Cara, vai te dar trocentos artigos, trocentos vídeos. Legal, aí o cara escolhe um, esse aqui tá massa. Aí vai lá, assiste um vídeo. Não, é assim, você documenta aqui, você documenta assim, você... Ah, no padrão da ISO, no padrão de não sei o quê, conforme que ele escolheu. Cara, aprendi! Que massa, Campo! Obrigado por abrir meus olhos, aprendi a fazer processo! Aí começa lá, escreve, 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 escreve. Calhamaço de documento. Chama a equipe, ó, galera, agora nós temos processo na nossa empresa. A partir de hoje, tudo é como tá aqui, ó. Beleza? Beleza! Uau, galera motivada ali. Dá-lhe um tempo. Sabe onde é que vão parar aqueles processos? Na gaveta. Na gaveta. Se não for pro lixo. Não foi pro lixo, foi pra gaveta. Bonitinho. Aí ele chega no empreendedor líder, aí ele, quero ver processo. Módulo não tem processo. Ai, ai, ai. Daí uns desistem. Não, eu quero cancelar esse curso porque estudei 3 módulos e não vi processo ainda. Não, tudo bem, cancela. Tem 7 dias para cancelar, cancela. Uma processo lá na frente, tem preparação, mas eu quero processo. Então, você que sabe, né? Vai lá, sai fora. Mas aí o cara insiste, aí fica lá, mas eu quero processo, quero processo. Aí ele vai vendo que tem uma construção e ele vai construindo. Porque a cada módulo, cara, você vai fazendo e você vai aplicar. Processo, calma, segura teu coração e nós vamos chegar lá. Vai fazendo e vai aplicando. Ele vai aplicando, vai fazendo. Aí quando chega em processo, mas eu vou pegar aqueles da gaveta agora. Daí ele olha lá com o que eu ensino, ai meu Deus, não é nada disso. Eu fiz manual, não fiz processo. E ainda fiz manual do jeito errado. Aí refaz tudo de novo. Aí faz do jeito certo. Aí ele vê que funciona.
Aí ele vê que funciona porque ele fez as etapas anteriores. Porque ele preparou as pessoas, porque ele se preparou, porque ele organizou a casa, ele organizou o fluxograma de trabalho, ele organizou a hierarquia, ele preparou, ele foi um líder melhor, ele foi dando toque para as pessoas, ele foi ajustando, foi preparando tudo. Aí quando ele implanta o processo, a coisa funciona naturalmente. Aí ele implanta num setor, que é como o ensino, pega um setor, faz direitinho lá, depois você vai para outro, aí se vai para outro, aí vê que funciona. Aí ele vai contratando as pessoas, vai fazendo do jeito certo, contratando certo, vai treinando, vai ambientando, vai fazendo o perfil para entender as pessoas, vai dando toque e a coisa vai funcionando, porque é o jeito certo. Então, começar por processo, vai acontecer duas coisas. Vai investir um tempo pra caramba, vai se queimar com a equipe e vai parar na gaveta. Tem a construção. Total franquia. Perfeito. Maravilha. Adoraria falar com você mais tempo aqui, mas tem um compromisso de marido. Tranquilo, tranquilo. Tá joia? Muito boa a Prazer falar conversa. com você, Frank. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Construção, deixar tudo preparado para que as pessoas saibam o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. É uma construção. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.